Solicito permissão do anfitrião. Eu vou gravar. Não, mas eu que tenho que gravar, você entendeu? Porque eu passo para você depois, João. Já está gravando, João. Eu estou gravando, porque acho que o dela só o anfitrião consegue gravar. Eu não consigo colocar você de co-anfitrião. Então, eu estou deixando gravar, eu passo, assim que acabar a aula, eu passo direto para você. Então tá bom, pode começar, Simone. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, com essa apresentação formatada aí, se eu não me engano, em conjunto com o João e a Valéria, né, João? A Valéria que fez? Valéria... Hã? Foi a Valéria. Fazer os créditos aqui, porque ela fez uma arte tão bonita, né? E, para quem não me conhece, eu trabalho no Genebra, aos domingos, com assistência aos animais. E a gente se conheceu aí na estrada, benefício da causa, né? E generosamente o João concede aí os temas para quem quiser fazer a abordagem nesse curso. Então, aqui, os sentimentos animais, esse formato bonito aí, que foi feito pela Valéria, né? Sentimento dos animais, começa já com uma frase de Chico Xavier, né? Chico Xavier, que tem aquele espírito dócil, tão dócil quanto Francisco de Assis, né? E há quem diga aí que esses espíritos se conversem muito intimamente. Ele fala que o que mais atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles se expressam pelo sentimento, né? Então, aí a gente pode passando pelas leituras. Catarina, obrigada, se puder passar o próximo slide. Eu vou passar para vocês, que eu até pedi autorização para a Simone. Vamos ver. Simone? Aí eu vou passar para vocês a emocionante história de Sofia. É lindo. Assistiu o filme. É uma historinha bonitinha. Se você se chama Sofia, ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, ia até ficar feliz de ter uma xará como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late para não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia. Cadelinha acostumada a afagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado. A Brigitte não se importa muito, né? Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra, uma vez que a vida dela esteve por um fio.
Mas a Sofia, nesse último fim de semana, ela apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de Vasconcelos. Nele, os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrável? Ou era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei para o lado, no chão, e a minha filha de 9 meses se divertia colocando a mão na boca da Sofia, puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe. Apenas olhava para mim. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. E é isso. Abre seus microfones, Simone. Acabou a aula. Não tem apresentação depois desse filme, né? Acho que ele diz tudo. Para que conceitos? Fiquei emocionada. Respira fundo. Acho que é a questão do olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Mateus 13:9. Não teve ensaio. Esses conceitos todos, né, que foi preparado com tanto carinho aí de o que significa um sentimento para a gente que tem elaboração mental, e que a doutora Irene Parada fala que, aqui no livro dela, sobre a alma dos animais, né, que, na verdade, a diferença entre nós e o cérebro do animal é só uma questão quantitativa neural, né? Porque a qualidade do sentir deles é a mesma qualidade que a nossa. Então, esses conceitos, né, de aptidão, de impressões, de sensações, as sensações que se mesclam aí com as emoções, que traz a consciência íntima, e a gente vai ver essa diferença de consciência em conceitos científicos, né? São, na verdade, meros instrumentos de elaboração mental, né, de nós seres humanos, né? Que vamos procurando aí como último item a faculdade de compreender como a nossa percepção de animal humano, né? Então, a gente pode passar, né? Próximo aí, quem puder passar. Aqui é mais um reforço sobre a percepção dos sentimentos pelas feições, né? Que ficou muito lindo. Aqui a gente percebe nitidamente os rostinhos, né? Como de surpresa,
de carinho ou de tristeza aqui, né? Que mesma coisa como o vídeo, né? Que basta a gente olhar essas gracinhas aí. Ó, vou passar outro vídeo, mas Simone, pelo amor de Deus, não chore, você não vai terminar. Não, esse eu já conheço, hoje. O primeiro que eu não conhecia. Tá, esse aqui é muito emocionante também, mas eu peço para não chorar, porque senão você não vai terminar a aula hoje, que vai ter alguns vídeos. E você sabe que você vai ter uma outra aula semana que vem. Então vamos lá. Look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I've known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love and a land. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. We share memories I won't forget. And we'll share more, my friend. We haven't started yet. Something happens when we're together. When I look at you, I wonder why. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Look at you, I wonder why. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. E é isso aí. Abre seu microfone, Simone.
Esse vídeo é bem bacana, nos anos 70, né? Mas incrível. Então é isso, né, gente? Muita emoção hoje. Então, nós temos aí a divisão de emoção e sentimentos, né? Essa pergunta se são sinônimos, é um tema que a gente estuda muito na escola do Aprendizes do Evangelho também, onde a gente começa a discernir um e outro. E agora que a gente vem se aprofundando nas casas espíritas sobre as diferentes dimensões, né? Na quinta dimensão, que encontra isso, e os animaizinhos têm também esse estado interdimensional, né? E eles são mais reativos do que nós, né? Claro. E aí tem essa distinção de abalo moral e comoção. Então, eles têm essa reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, né? A qual se acompanha de um estado afetivo de conotação penosa ou agradável. Mas pelo vídeo que foi passado, a gente percebe também que a cachorrinha conseguiu fazer um sentimento menos reativo, né, gente? Então, a gente percebe que tem níveis evolutivos aí, a gente direciona um pouco a emoção para uma coisa mais imediatista, reativa, nos animais não humanos, mas, igualmente, os animais humanos são reativos, assim como os não humanos, dependendo do seu grau evolutivo, podem também ter um sentimento, que é o próximo slide, que vai falar do sentimento, né? Que o sentimento, ele existe já com uma diferença do discernimento, né? Ele discerne mais, ele tem um distanciamento menos reativo, né? De maior elaboração, né? A gente poderia dizer que está no astral superior aí, que alguns casos, algumas escolas estudam isso, né? Outras já consideram o mesmo astral, emoção e sentimento, como se fosse uma única forma de expressar o sentir. Então, aqui que ele vai falar isso, né? Que enquanto as emoções chegam ao ser humano e aos animais de forma inconsciente, por isso ela é tão reativa, o sentimento é uma espécie de juízo, porque já tem a questão da reflexão, né? Sobre essas emoções, que devido às emoções serem inconscientes, nem sempre correspondem à verdade, né? Isso é algo a ser refletido, né? Com relação especificamente às emoções e sentimentos, Darwin já estabelecia que os animais possuem 6 sentimentos básicos. Então, aí já foi a ciência, porque ele é um contemporâneo de Allan Kardec. Eles têm uma diferença de uns 5 anos, mais ou menos, porém Allan Kardec desencarna bem antes, aproximadamente 20 anos antes de Charles Darwin, mas é toda uma programação que a gente sabe da espiritualidade, trazendo assim equipes que são preparadas no plano espiritual para trazer essas teorias, né? E ele trouxe no ramo da ciência, Charles Darwin, que existe a surpresa, a felicidade, a tristeza, a aversão, raiva e medo. Mas, recentemente, também é observado nos animais o ciúme, né? Com bastante intensidade. A gente que tem animalzinho em casa, a gente percebe isso. O ciúme, talvez o ciúme entre a inveja e o desprezo seja mais fácil da gente identificar, né? Os outros 3, a culpa, é um pouco mais sutil, mas com certeza o ciúme eles têm também. Então, aqui tem um cientista, Jack Pansep, acho que é assim que pronuncia. Ele desencarnou em 2017, mas ele deixou um legado muito importante, né? Ele é o professor do Departamento de Neurociência Integrativa do Colégio Veterinário de Medicina da Universidade de Washington e uma das vozes mais ativas no estudo de emoções em animais. E o curioso é que seu interesse pelos bichos começou pela busca por novos meios de tratar a depressão em humanos. Então, ele começou a se aprofundar nessa pesquisa, né? E ele foi percebendo que os estudos estão muito focados nos sentimentos, né? Na verdade, foi como ele elaborou o estudo dele.
que seriam a racionalização de emoções básicas, aquilo que a gente falou antes. Conforme você começa a racionalizar a emoção, você vai subindo ela de patamar. E essas emoções seriam compartilhadas entre todos os mamíferos, incluindo o homem, explicou em apresentação no Congresso Cérebro, Comportamento e Emoções, que ocorreu em Montreal, no Canadá, em 2014. É preciso levar a mente do animal seriamente. Animais, obviamente, sentem emoções. O argumento de empatia foi usado para começar a estudar, mas agora estamos buscando os argumentos científicos. Se entendemos os sentimentos básicos deles, entenderemos os nossos também. Então, ele não acredita que sentimentos surjam apenas da reflexão. Ele afirma que a raiz das emoções se encontram em regiões do cérebro tais como o límbico, a área cerebral que produz e regula as emoções, e comportamentos sociais muito antigos do ponto de vista evolutivo e presente em todos os mamíferos. Então, ele vai mostrar ali a parte vermelha, que está ligada ao tronco cerebral, o azul ao cérebro verde, e a coluna vertebral amarelo. E a gente já sabe também, aí João pode me corrigir se eu falar alguma besteira, que os mamíferos, que nem os cães e os gatos, têm os órgãos assim pares como nós, que é o pulmão e os rins. Eles têm a mesma lateralidade do fígado e do pâncreas, mesma fígado do lado direito, pâncreas do lado esquerdo, tudo igual, intestino delgado, grosso. Então, assim, é impressionante a semelhança assim da distribuição biológica deles, né? Aí tem um estudo sobre o metabolismo do cérebro, que fornece evidências de que o sentimento dos animais talvez não sejam muito diferente do sentimento dos seres humanos, porque entre eles há processos cerebrais comuns. Então, eles pesquisam e mostram que o neurotransmissor dopamina é uma substância química liberada pelo cérebro que desempenha uma série de funções, incluindo prazer, recompensa. Recompensa a gente sabe quando a gente adestra, né? Movimento, memória e atenção. Memória também. A gente vê que quando a gente sai e volta, né, eles ficam super alegres. É importante no processamento de emoções como alegria e desejo, tanto em humanos como em outros mamíferos. A concepção do sentir, o que o outro sente, é um estado puramente emocional e expressa claramente como os animais nos percebem, porque nossa atitude e postura ao se aproximar de um animal podem definir a forma como ele reage. Então, é aquela coisa, se você... Eu demorei para entender isso, né? Mas os especialistas em comportamento pedem para quando a gente chegar em casa, a gente não fazer, ai, que bonitinho, que lindo, porque isso cria para eles um estado de excitação. E isso é tema até de outra abordagem do curso, mas os animais percebem muito o campo mórfico, o campo energético do tutor, e eles reproduzem isso com muita facilidade. Vai ter um slide que vai falar sobre frequência, eles entram no campo vibracional dessa frequência, e a gente promove esse estado muito excitado neles, e isso não é bom para eles. Então, eles pedem para a gente, quando chegar em casa, chegar em silêncio, fazer um carinho, sentar, porque isso causa sofrimento neles, eles ficam condicionados à ansiedade, né? Da gente chegar logo. Então, eles percebem nossas intenções e estado emocional muito antes de nós o tocarmos. Meu cachorro detesta tomar banho, então eu tenho que fazer estratégias. Tem um dia que eu faço umas estratégias malucas, eu não sei como ele identifica, mas ele já se esconde. Não sei se acho que vocês devem ter passado por isso também, né? Então, eles sentem a intenção da gente, é muito incrível isso. Então, aqui está falando sobre a racionalidade, né? Quando ela foi observada há tempos, porém, uma questão que sempre se posicionava contra essa racionalidade era relativa à consciência. Então, assim, como que eles podem ter uma racionalidade se eles não têm consciência? Aí, mais à frente, o próximo slide vai explicar.
Esse cientista, ele conseguiu, com mais 25 outros estudiosos, né? Ele é um dos maiores neurocientistas do mundo atual. E ele conseguiu, através de um tratado chamado Manifesto de Cambridge, lá no Reino Unido, provar que os animais, pelo fato deles terem não terem o córtex como ser humano, que é uma região que diferencia... Córtex cerebral, né, João? Sim. Essa é a região do cérebro que diferencia o animal, nós diferenciamos o animal do animal humano do não humano, e os animais não têm isso. E talvez isso seja uma forma de explicar por que os animais nos vê como líder de matilha, porque menos a gente sendo bípedes, eles nos enxergam como pares. E é interessante quando eu li isso, porque aqui ele provou, com mais 25 outros cientistas, que o animal ele tem, sim, uma certa consciência. A gente tem uma questão no livro dos Espíritos, no capítulo 11, que fala dos 3 reinos, que Kardec vai falar que o animal não tem consciência no sentido do eu, da individualidade. E uma outra parte vai dizer no Pentateuco que, se a ciência provar o contrário, que prevaleça a ciência, pois a ciência realmente validou que os animais têm esse sentimento essa percepção de consciência. E aí ele vai explicar como, né? Porque vai juntando, é como se ele congregasse informações e formasse um pensamento único. Será que eu falei o que está aí? Ali. Então, aí tem um conjunto de evidências convergentes que indicam que animais não humanos, como mamíferos, aves e polvos, possuem as bases anatômicas, químicas e fisiológicas dos estados conscientes, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais e emocionais, né? Então, aqui, ó, a ausência de um neocórtex, a área cerebral mais recente e desenvolvida em humanos, não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Então, eles provam isso, que outras partes do cérebro compõem essa percepção, que é a da consciência. É um outro tipo de consciência, mas eles têm já ali esse discernimento. Experimentos de laboratório indicam que, pelo menos, alguns animais dispõem de capacidade de autoconsciência. Então, aí já é aquela questão da capacidade evolutiva de cada um. A gente que tem cachorro em casa, a gente sabe que tem animais. Aqui no meu quarto, eu tirei a porta e, quando eu não queria que eles entrassem, eu coloquei uma mala que tem rodinha. O meu cachorro mais antigo, que está mais tempo comigo, ele não entende que, se ele empurrar, ele entra. A outra cachorra, ela entra, ela já sacou, e ela é mais nova do que ele. Então, veja como eles têm níveis diferentes de consciência, de entendimento, de inteligência. E aí vai falando sobre isso, né? A sutileza dos sentidos do animal, como no selvagem e no homem primitivo, suprindo nos e noutros a ausência ou a insuficiência do senso moral, é outro ponto de contato. Então, aí está reforçando de novo a questão dos diferentes níveis de consciência dos animais, né? Aí está falando para a gente não concluir de maneira absoluta, né? E se atentar aos fatos, porque somente dessa observação a verdade brotará um dia para nós, que foi a reação lá do filme, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, elas vão se comprovando à medida que a ciência vai avançando e nós, antecipadamente, pelas nossas percepções. Bom, aqui é uma passagem do livro Evolução Anímica, né? Do Gabriel Delany. Dizendo que os animais não possuem apenas a inteligência, mas também o instinto e a sensibilidade, e considerando o axioma que diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, assim como a grandeza do efeito é diretamente proporcional à potência da causa.
temos o direito de concluir que a alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Revista Espírita. Aqui essa pessoa, né, é americana, ela Mary Temple Grandin, acho que é assim que pronuncia. Ela é professora em ciência animal da Universidade Estadual do Colorado. Foi listada pela revista em 2010 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então, por percepção pessoal dela, oriunda de alguns anos de convivência com animais e aprofundando por leituras e estudo, ela diz que os animais possuem todos os sentimentos e emoções que os humanos possuem. Deixa eu falar uma coisinha, Simone. Interessante que a Mary Temple Grandin, ela é autista, né? Tem um filme de mesmo nome, maravilhoso, né? E nesse filme conta toda a vida dela, né? A luta que ela teve de vencer determinada situação do seu autismo, né? E ela é considerada as 100 pessoas mais influentes do mundo, ela por ser autista. Tem vários livros escritos, né? O Bem-Estar dos Animais é um deles, que vale a pena todos lerem, que ela retrata ali diversas espécies animais, com seu comportamento e seus sentimentos. Isso é muito bonito. Ninguém teve coragem de parar e escrever sobre os sentimentos dos animais. E ela, sim, ela sente. Nesse filme, ela demonstra, ela mostra a interação entre ela e os animais em geral, todos os animais. Então, ela consegue ter uma empatia tão grande com os animais que ela sabe como se processa esse sentimento de cada espécie. Muito bonito o livro, recomendo. Então, aqui, podemos até dar nomes humanos para os sentimentos e emoções dos animais. Porém, jamais devemos achar que eles o sentem como nós o sentimos. É o que ela diz aqui, né? Sendo assim, um cavalo sente dor, ódio, raiva, amor, ciúmes, depressão, medo, como um cavalo baseado na evolução de um cavalo. O pessoal que é especialista em comportamento fala isso, né? Que às vezes a gente atribui coisas nossas aos animais e são muito próprias deles, né? O sentir. A forma como os sentimentos e emoções evoluem em uma espécie é a forma mais eficiente que permitiu a sobrevivência dessa espécie nos milhões de anos de processo evolutivo dela. Então, aqui está reforçando o que a gente também estuda no capítulo 11 dos Três Reinos, quando diz que há individualidade nessa evolução, né? Muito próprio. No Livro dos Médiuns, capítulos 22, reconheço perfeitamente a presença de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, de acordo com o tratamento bom ou mal que lhe dispersamos, novamente aí reverberando a nossa energia, né? Os animais têm a capacidade de rir, de chorar, isso não quer dizer que eles soltam lágrimas de tristeza ou explodem em gargalhadas como os humanos, até mesmo ratos podem sorrir. Aqui é aquela mesma coisa, eles dão às vezes eles se excitam, né? Dependendo de como a gente também conduz, aquilo que a gente já falou. Uma pesquisa realizada por aquele mesmo pesquisador, Jack Panksepp, da Universidade Estadual de Washington, constatou que ratos sorriem quando sentem cócegas e brincam de rolar no chão. O som que eles emitem é imperceptível aos ouvidos humanos. Foi preciso usar gravador ultrassônico para ouvir as risadas. E aí ele descobriu que esses animais riem quando acariciados e gostam do toque humano. E um experimento de 2 minutos com os animais, ele alternava 15 segundos de cócegas com 15 segundos sem toque.
e ele percebeu que a ativação dos centros cerebrais de prazer era intensa por 1 hora. Olha que interessante, né? Em alguns casos, a atividade nesse local mantinha-se em grande intensidade até 6 horas após o teste. Além disso, os ratos produziam ondas sonoras de 50 kHz, que é 10 ao cubo em hertz aqui, né? Olha, impressionante, né, gente? Essa mesma onda poderia ser usada para estimulação cerebral profunda, por exemplo, para gerar o mesmo efeito positivo. Aqui as expressões, né? Sentimentos animais, vai dizer que varia de acordo com o desenvolvimento do sistema límbico, que já foi citado, de cada espécie. Nos humanos e nos outros mamíferos, por exemplo, ele está conectado a sistemas de recompensa do cérebro. Dentre os animais que mais se parecem com os humanos, quando estão sorrindo ou chorando, estão os primatas, chimpanzés, gorilas e orangotangos. Têm expressões e vocalizações quase humanas, e eles ainda sentem cócegas e expressam tristeza com mais emoção, sem falar que são quase bípedes, né? E a gente já estudou lá atrás que a passagem do estado animal para o humano se dá em outras órbes que não no planeta Terra, né? No compêndio aí que o João Amaro fez para a gente da Revista Espírita só sobre animais. Aqui vai falar sobre o amor próprio. O elefante, o cachorro, o cavalo mostram-se sensíveis ao elogio e também temem o ridículo. Enfadam-se quando se lhe faz zombaria. A cara dele, do cachorro. Evolução anímica. Aqui é o caso, né, de um cachorro que ele ficava tentando pegar o mosquito e ele não pegava. Aí, quando o tutor percebeu que ele não pegou, né, e falou, você não pegou nada, ele falou isso para o cão e o cão começou a fingir. O cão partiu duplamente envergonhado, escondendo sobre os móveis. Isso a gente vai ver um pouco da minha semana que vem, quando for falar sobre o auto-engano, né, um livro de psicologia, que mostra algumas espécies em evolução que nem quando a barata se faz de morta, né? Que aí surgiu essa expressão, né? Então, olha só o tipo de inteligência que eles têm, né? Amor conjugal. Aqui são um tipo de amor, né? Também muito próximo de nós, animais humanos, né? Na questão 332 do livro O Consolador, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível. É uma pergunta, né? E a resposta, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Que bonito, né, gente? Aí, mais uma questão do Consolador, na 332, essa linda passagem. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Então, a gente, como seres universais, que Allan Kardec... Ixi. Será que caiu? Simone. Caiu? Travou. Travou? A Simone está congelada. Ou ela caiu, ou a internet dela está oscilando. Pode ser. Uma ideia é pedir para ela desligar o vídeo e só ficar com o áudio. Tem que falar isso para ela.
Ixi, será que ela... Acho que deve ter caído mesmo, viu? Espero que ela perceba isso e retorne, né? Simone, está ouvindo? Será que ela está ouvindo, Catarina? Estou ouvindo agora, que ela estava iniciando a gravação, né? Tá, então vamos pode continuar. continuando. Pode ir. Tá, ok. Então, mais um pouquinho do livro do Consolador, né? Já leu sobre a poeira cósmica? Quer que lê de novo? Não, vamos passar para o próximo. Então, esse caso aqui sobre essa aranha, né, gente? Bem impressionante também, né? O pesquisador, ele coloca uma aranha de alçapão que ele coletou e decidiu preservá-la em álcool. Ela sabia que as aranhas se mexiam por longo tempo depois de colocadas em álcool e acreditava ser apenas uma ação reflexa, né? Na ideia do pesquisador. E aí ele tirou os filhotes das costas da aranha e colocou-a no álcool. Depois de algum tempo, supondo que estava morta, ele deixou cair no álcool também os 24 filhotes. E, para a surpresa dele, a aranha-mãe estendeu suas pernas, segurou os filhotes sobre ela e os abraçou, segurando-os até morrer de verdade. Olha aí, gente. Uma aranha, hein? Pessoal, esse livro, Quando os Elefantes Choram, maravilhoso. Na estante virtual você encontra. Não deixe de comprar e adquirir esse livro, maravilhoso, para leitura, para estudo. Agora que ele vai trazer para a gente o tema de hoje, as aves que representam tudo quanto se passa num lar honesto, aqui foi o termo utilizado, né? No sentido da fidelidade, né? As aves, elas preservam a castidade conjugal, cuidam dos filhos, o macho é o marido, o pai de família, e o casal mostra-se valoroso até ao sacrifício da morte em se tratando de defender a prole. Tudo isso pesquisado cientificamente. Então, aqui os animais são seres essencialmente emotivos, né? Os sentimentos que não conseguem esconder são sempre muito vivos. Como eles não são freados pelo intelecto como nós, né? Seus estados emocionais são mais intensos. Os animais conhecem a ternura, que é bem diferente do amor sexual com o objetivo de perpetuar a espécie. Há muitos exemplos de amizade dentro e fora da espécie, muitas vezes reconhecidas até como sendo inimigas. Então, eles sentem, né? Intensamente. É interessante que esse livro, A Alma dos Animais, de Jean Piaget, ele faleceu agora há pouco tempo, com 104 anos. Aí, uma pergunta, será que eles demonstram solidariedade entre si? Será que dão provas de caridade? Como sempre, são os fatos que se encarregam de dar as respostas. Aí, aqui vai mostrar 2 exemplos, né? Um mineiro de uma cidade no Reino Unido observa atônito 2 ratos passando lado a lado com uma haste de palha entre suas mandíbulas. Imediatamente ele bate num deles com sua vara, enquanto o outro, em vez de fugir, permanece. E o mais impressionante é que esse que permanece é cego. Então, olha só a percepção dele, né? Mesmo sem enxergar, e o companheirismo dele, o alcance do companheirismo dele. E aqui é um outro exemplo de um pelicano completamente cego e, aliás, muito gordo, que ele era notadamente alimentado pelos outros pelicanos que conviviam com ele, né? Olha só que maravilha, né?
Aqui é a questão estética de algumas aves femininas que são atraídas pela beleza da plumagem, como no caso dos... Ai, como é que chama aquele... Gente, fugiu o nome. Uma delas é a ave do paraíso, que ela é belíssima. O macho usa exatamente a sua plumagem para impressionar as fêmeas. Chamar atenção, né? Uhum. E aqui a gente também tem as aves que limpam os ninhos, os gatos que fazem aquela limpeza, né? Nossa, acho que uma vez me falaram, não sei se é verdade, João, você sabe se é, parece que os gatos tomam equivalente mais de não sei quantos banhos por dia, né? Se lambendo, né? Então, são vários banhos que eles tomam aí por dia. Eles ficam o tempo todo se higienizando, é verdade. Gato. Simone? Aqui é um pássaro que faz a questão da... Aqui é interessante, os pássaros ali fazem ornamentam, né, as suas casinhas com frutos coloridos, conchinhas, penas de papagaio. Muito bacana, né? Os animais têm depressão, né? Isso a gente percebe. Ó, a expressãozinha deles, são seres emotivos, eles absorvem suas almas profundamente, desenvolver neles aqueles estados que antigamente era chamado de neurastenia, né? Que é aquela apatia, né? Eles ficam apáticos. Aí os motivos, né, dessa apatia, que é a morte de um companheiro, a ausência do seu dono, a falta de atenção, falta de cuidado, de higiene e alimentação também deixa eles para baixo, né? A gente percebe quando a gente põe uma caminha nova, né, um saquinho de biscoito, então nem se diz, né? Um cachorro principalmente. Então eles percebem a diferença de serem bem ou mal tratados. Aqui outro exemplo de depressão é um porquinho que o seu tutor exagerou na hora de chamar atenção, acabou ferindo ele, e ele ficou apático, parado, né? E depois o tutor lá tentou se redimir, tal, mas houve um profundo ressentimento dele, ele ficou muito frustrado porque ele viu o outro lado, né? Dizem que o porco tem uma inteligência muito grande, né, João? Também sim, muito inteligente. Uhum. Ele não recuperou assim a confiança do tutor mais, ele já mudou, né, o jeito dele, porque ele não esperava aquela reação ríspida e até violenta que chegou a desferir as costas dele. Aí é só contando a história ainda, né, para resumir, do porquinho. Já. E aqui são estudos científicos que têm comprovado que a semelhança dos seres humanos, com algumas espécies de animais, têm consciência da morte do outro e fazem o seu luto. É bem interessante isso aqui, né? Sozinho ou em grupo, eles expressam a dor pela perda do outro, e em alguns casos o sofrimento é tanto que acabam também morrendo. Em alguns animais foram mesmo observadas lágrimas nos olhos nesses momentos de dor. E uma coisa interessante que a gente descobriu há pouco tempo, porque aí nesse exemplo estava o cavalo, né? Tem uma pessoa que ela faz constelação familiar com os cavalos, gente, descobri há pouco tempo. Então, ela faz um trabalho todo emocional usando o animal. Olha que interessante, né? Aqui é o exemplo de uma mamãe que perdeu seu macaquinho, filhotinho, e a dor deles é tão grande que ela ficou andando com ele até ele se mumificar. Olha só. Os elefantes também, né? Mostrando essa empatia um com o outro. Quando um do bando fica para trás, né?
ou doente, ou moribundo, os elefantes são incapazes de o fazer, de abandonando. Eles vão rodeando de 1001 atenção. Quando esse membro do grupo morre, tentam levantá-lo com a tromba e as patas, mas quando percebe que morreu, ajoelham-se junto ao corpo e choram a perda. Foram ainda registrados casos em que elefantes bebês que assistiram à morte da progenitora acordaram e começaram a gritar de tristeza. É triste mesmo, né? Muito intenso. Os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Está falando aqui na questão 585 do Livro dos Espíritos. Na verdade, é uma limitação comparando com a nossa forma de ser, né? Na verdade, eles são tão intensos em quantidade, como foi dito anteriormente. Aqui, essa ovelhinha, foi provado que elas têm memórias, né, de suas companheiras, mais de 50 feições elas podem identificar. E quando elas são separadas, elas mostram alegria. Por mais de 3 anos elas foram separadas, elas se reconhecem. A gente precisa de tanta confirmação, né, gente? Olha quanto dado aí de confirmando, né? Aí ele cita a questão 583 do Livro dos Espíritos, que vai dizer sobre a individualidade, que elas percebem como indivíduos uma da outra, né? O tipo de consciência delas. Então, aqui está reforçando, né? Falando que, dado o peso das evidências atuais, não dá mais para dizer que mamíferos, aves e até polvos não tenham alguma consciência. Se vivemos em uma sociedade que considera dados científicos, ao pensar suas atitudes morais em relação aos animais, então o manifesto poderá iniciar mudanças, ressalta Philip Lowe. É que ele fez aquele estudo com os 25 outros cientistas, aquele mais importante, Philip Lowe, né? Então, ele fez um manifesto em Cambridge. Depois eu mando o link para vocês, eu salvei, aí eu ponho lá no grupo, sobre esse estudo. E aí as referências bibliográficas, né, gente? Quanta coisa boa aí para a gente ratificar o que a gente já sabe. Tem filminho ainda, João? Sim, com certeza. É o último.
isso. É isso. Uma gratidão.